E se eu te dissesse que você pode estar ignorando o maior segredo para alcançar a verdadeira riqueza? Não estou falando de fórmulas mágicas ou estratégias financeiras mirabolantes. Estou falando de algo mais profundo, mais poderoso e que tem sido negligenciado por muitos que buscam o sucesso. A sabedoria, sim. A sabedoria é a verdadeira chave que abre portas não só para a riqueza financeira, mas também para uma vida plena, estável e com propósito. Provérbios capítulo 4 revela verdades transformadoras sobre isso. E se você realmente deseja prosperar de forma duradoura, este é o momento de prestar atenção. O capítulo 4 de Provérbios é um verdadeiro manual de instruções para quem busca crescer com consistência. Ele começa com um apelo direto. Ouça a instrução e não abandone a sabedoria. O autor, Salomão, considerado um dos homens mais sábios que já existiu, não está dando conselhos teóricos. Ele está transmitindo princípios que aplicou e que o levaram a construir um império de paz, prosperidade e influência. E o que ele ensina ali é claro. A sabedoria é a principal coisa. Se for preciso escolher entre sabedoria e qualquer outra coisa, escolha a sabedoria porque com ela vem tudo o que realmente importa. Napoleão Hill, em sua obra-prima Pensa em Riqueza, também começa seu ensinamento por um ponto similar. Ele afirma que toda riqueza começa com uma ideia, e uma ideia bem estruturada nasce de uma mente sábia. Hill fala da importância de ter um desejo ardente, mas ele ressalta que esse desejo precisa ser canalizado por meio do pensamento organizado, da disciplina mental e da clareza de propósito. Ou seja, não é a força de vontade por si só que traz o sucesso, mas a sabedoria aplicada a menos, saber como, quando e por que agir. E isso começa com o que Provérbios 4 nos mostra. Adquirir sabedoria é o investimento mais valioso que você pode fazer. Muitas pessoas gastam anos buscando métodos, atalhos e fórmulas prontas para enriquecer, mas negligenciam o fundamento que sustenta qualquer tipo de riqueza. A sabedoria. Sem sabedoria, qualquer sucesso é passageiro. É como construir uma casa sobre areia. Pode até parecer forte por fora, mas ao primeiro sinal de vento forte, tudo desmorona. A sabedoria, por outro lado, é o alicerce sólido. Ela guia decisões, afasta armadilhas, clareia a mente e fortalece a visão. E tudo isso se reflete diretamente nos seus resultados financeiros, emocionais e espirituais. Agora, eu te pergunto, você tem buscado sabedoria antes de tomar decisões importantes? Ou tem confiado apenas na emoção, na pressa ou na intuição? Solta! A verdade é que, sem sabedoria, estamos apenas reagindo à vida, ao invés de liderá-la. Quando você se compromete a aprender, a meditar, a ouvir conselhos certos e a aplicar os princípios que Provérbios ensina, sua mente se transforma e junto com ela sua vida inteira começa a mudar. É por isso que essa é uma oportunidade de reflexão. Se você está mesmo pronto para desbloquear novos níveis de prosperidade, comece buscando a verdadeira chave, sabedoria. E se isso ressoou com você, se você entende que esse é o primeiro passo da jornada, escreva aqui nos comentários: quero saber. Isso não é só uma frase. É um compromisso com a sua transformação, porque é exatamente isso que Provérbios 4 oferece. Não apenas conselhos, mas uma mudança de mente que leva à verdadeira riqueza. Provérbios capítulo 4 nos entrega uma afirmação poderosa e inquestionável. A sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Esse versículo não é apenas uma recomendação espiritual, mas uma orientação prática e estratégica para quem deseja construir algo duradouro. Antes de qualquer conquista externa, seja ela financeira, profissional ou pessoal, é preciso passar por uma transformação interna. E essa transformação começa na mente. O que muitos não percebem é que a realidade externa que vivemos é, na maioria das vezes, um reflexo direto das decisões que tomamos internamente. E é exatamente aqui que a sabedoria entra. Ela é o filtro entre o impulso e a ação, entre a dúvida e a direção. Enquanto muitos correm atrás de fórmulas rápidas, Provérbios 4 nos alerta que o verdadeiro poder está em adquirir sabedoria. E isso é o que diferencia aqueles que alcançam resultados extraordinários dos que vivem correndo atrás do vento. Napoleão Hill, um dos pensadores mais influentes sobre sucesso e realização, reforça exatamente esse princípio. M. Swar, Pensa em Riqueza. Hill destaca que toda conquista começa com uma ideia, mas que essa ideia precisa ser processada, filtrada
e direcionada por uma mente disciplinada. O pensamento correto, segundo ele, é a base da riqueza. E o que é pensamento correto, senão sabedoria aplicada? Hill sabia que a mente humana é o ponto de partida para tudo. Se ela estiver confusa, sem direção e repleta de crenças limitantes, nenhum plano terá sucesso real. É por isso que Provérbios coloca a sabedoria acima de qualquer outro bem. É mais valiosa do que ouro ou prata, porque é ela que determina como esses recursos serão utilizados. De que adianta conquistar a riqueza se não houver sabedoria para administrá-la? Quantas histórias conhecemos de pessoas que alcançaram sucesso financeiro rapidamente, mas perderam tudo por falta de inteligência emocional, visão estratégica ou equilíbrio? A sabedoria não é apenas o caminho para conquistar, mas para sustentar e multiplicar aquilo que se conquistou. E o mais interessante é que sabedoria não é algo místico ou inalcançável. Ela começa com humildade para aprender, disposição para ouvir e coragem para aplicar aquilo que se aprendeu. É um processo que se constrói todos os dias, a partir das escolhas que fazemos, dos conteúdos que consumimos e das pessoas com quem nos cercamos. Quanto mais buscamos aprender e crescer, mais fortalecemos nossa capacidade de tomar decisões certeiras. Por isso, se você deseja desbloquear um novo nível de prosperidade, não comece pelos números, comece pela mentalidade. Invista tempo e energia para adquirir sabedoria. Estude, reflita, questione, aprenda com os erros e celebre os acertos. Porque é a sabedoria que vai te guiar quando os caminhos forem incertos. É ela que vai te proteger das armadilhas e vai garantir que sua jornada seja sólida e crescente. Provérbios 4 e Napoleon Hill. Apesar de separados por séculos, falam a mesma língua. A riqueza começa na mente, e a mente só floresce quando está enraizada na sabedoria. Portanto, não subestime o poder de um pensamento bem fundamentado, de uma decisão bem orientada e de uma mente treinada para o sucesso. Porque é justamente isso que transforma sonhos em realidade. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos entrega um dos conselhos mais profundos e transformadores da sabedoria bíblica. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa instrução vai muito além de uma simples orientação espiritual. Ela é um alerta direto e prático para quem deseja prosperar de forma verdadeira. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, ela está se referindo à central de comando da vida menos a mente, os sentimentos, as intenções e os pensamentos que moldam nossas decisões diárias. Nosso coração, no contexto bíblico, não é apenas um órgão emocional. Ele é o centro das nossas crenças, a origem dos nossos pensamentos e o lugar onde as grandes decisões nascem. E isso se aplica diretamente à área financeira. Porque antes de uma decisão financeira acontecer, na prática, ela já foi tomada na mente. O impulso de gastar sem controle, o medo de investir, a procrastinação em planejar ou até mesmo a incapacidade de dizer não quando necessário. Tudo isso nasce de um coração não guardado, ou seja, vulnerável e sem direção. Napoleon Hill, em sua filosofia de sucesso, reforça exatamente esse ponto quando fala sobre a importância do controle mental. Hill ensina que todos os resultados que obtemos, sejam eles positivos ou negativos, têm origem em nossos pensamentos dominantes. Ele afirma que devemos manter a mente constantemente focada em nossos objetivos definidos, pois o que pensamos com clareza e consistência tende a se manifestar na realidade. Se a mente está desalinhada, se o coração está poluído com dúvidas, medos e crenças limitantes, as decisões financeiras e todas as outras serão afetadas diretamente. Guardar o coração, portanto, é proteger nossa mente contra distrações, informações destrutivas, comparações tóxicas e pensamentos de escassez. É ter zelo por aquilo que estamos absorvendo diariamente. O que assistimos, lemos, escutamos e com quem convivemos impacta diretamente a qualidade dos pensamentos que formamos. E como Hill destaca, pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Se os pensamentos são negativos, confusos ou desalinhados com nossos objetivos, os resultados seguirão o mesmo caminho. É por isso que Provérbios coloca essa proteção como prioridade sobre tudo o que se deve guardar. Isso significa que guardar o coração está acima de guardar dinheiro, carreira, imagem ou status, porque tudo isso pode ser perdido ou corrompido se o coração, ou seja, a mente e os sentimentos,
não estiverem bem cuidados. Um coração alinhado com sabedoria toma decisões mais firmes, mais assertivas e menos reativas. Ele consegue discernir entre o que é urgente e o que é importante, entre o que traz retorno imediato e o que constrói prosperidade a longo prazo. Essa reflexão nos leva a uma pergunta fundamental: como você tem guardado o seu coração? Que tipo de pensamentos tem dominado sua mente quando se trata de dinheiro, prosperidade e decisões importantes? Você tem alimentado sua mente com sabedoria, clareza e propósito? Ou tem permitido que o caos externo dite suas escolhas? Guardar o coração é mais do que uma disciplina espiritual. É uma estratégia de vida e de sucesso. É manter a mente focada naquilo que importa. É proteger sua energia emocional para que ela não seja desperdiçada em decisões impulsivas. E é construir dia após dia uma base mental e emocional que sustente suas escolhas financeiras com segurança e equilíbrio. Porque no final das contas, todas as suas decisões começam dentro de você. E se você proteger bem o que está dentro, tudo ao seu redor começará a refletir essa sabedoria. Provérbios capítulo 4 nos apresenta uma das imagens mais inspiradoras sobre a jornada da vida. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Essa comparação não é apenas bela, é extremamente estratégica. Ela revela que o caminho de quem anda com sabedoria e justiça não é um salto repentino para o sucesso, mas sim uma caminhada constante, clara e crescente. E isso é exatamente o que muitas pessoas ignoram quando desejam prosperidade imediata. Sem perceber que o verdadeiro sucesso é construído com consistência e integridade, a luz da aurora não aparece de uma vez. Ela começa suave, quase imperceptível, mas vai aumentando sua intensidade a cada instante, até preencher completamente o ambiente com clareza e calor. Assim também é o caminho dos justos. Quem anda com sabedoria, com propósito e com ética, pode até começar discretamente, sem grandes resultados aparentes, mas pouco a pouco, sua trajetória vai se tornando mais visível, mais firme, mais influente e finalmente próspera. Esse é o tipo de sucesso que não desaparece com a primeira tempestade, porque foi construído com alicerces sólidos. Napoleon Hill fala diretamente sobre isso quando destaca a importância da integridade como parte essencial do sucesso. Para ele, o sucesso que não é construído com base na honestidade e no serviço genuíno ao próximo está fadado a ruir. Hill ensina que a riqueza verdadeira vem para aqueles que mantêm seu caráter intacto durante o processo. Isso é que mesmo quando ninguém está olhando, a pessoa justa continua tomando decisões corretas. Mesmo quando o atalho parece mais rápido, ela permanece firme no caminho que exige esforço, mas traz recompensas permanentes. Seguir os caminhos de justiça é decidir que o seu sucesso não será manchado por acordos questionáveis, por manipulação ou por pressa desnecessária. É entender que o tempo, quando alinhado à sabedoria, trabalha a nosso favor. A luz da aurora não precisa competir com a escuridão, ela simplesmente aparece e, com constância, transforma tudo ao redor. Da mesma forma, a pessoa justa, que caminha com sabedoria e foco, transforma sua realidade pouco a pouco, até que toda a sua vida esteja iluminada por resultados sólidos e inegáveis. Muitas vezes, as pessoas se frustram por não verem resultados imediatos. Elas olham para os outros, comparam seus bastidores com os palcos alheios e acreditam que estão atrasadas. Mas Provérbios 4 nos ensina que não se trata de velocidade, mas de direção. O importante é caminhar com clareza, com sabedoria e com firmeza, mesmo que os resultados venham gradualmente, porque o que é construído aos poucos, com base em princípios, permanece. E o que é construído rapidamente, sem sabedoria, desmorona na mesma velocidade com que surgiu. Essa é a verdadeira rota segura para o sucesso. Uma rota que se constrói com integridade, que é alimentada por decisões corretas e que se sustenta pela clareza do propósito. Não importa de onde você começa, se você andar com sabedoria e justiça, sua luz vai brilhar cada vez mais. E não será apenas você que verá isso. Todos ao seu redor notarão a transformação. Porque quem segue esse caminho não apenas alcança sucesso, mas se torna referência, inspiração e exemplo de que é possível vencer sem se corromper. A luz da aurora está nas suas mãos. E ela vai crescer, um passo de cada vez, conforme você escolhe o caminho da sabedoria e da retidão. Porque esse é o tipo de sucesso
que não apenas muda a sua vida, mas também ilumina o caminho para os que vêm depois de você. Provérbios capítulo 4 não apenas nos mostra o caminho a seguir, mas também deixa um aviso claro e urgente. Não entres na vereda dos ímpios, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Essa orientação direta revela um princípio crucial da sabedoria. Ela não está apenas no saber o que fazer, mas também, e talvez principalmente, no saber o que evitar. Muitas pessoas se perdem na vida financeira e pessoal não por falta de talento ou oportunidades, mas por tomarem decisões impulsivas, se deixarem levar por influências destrutivas ou se deixarem seduzir pela promessa de resultados imediatos. A sabedoria, como ensina Salomão, é uma guardiã que não apenas orienta os passos, mas também alerta sobre os perigos do caminho. Quando o indivíduo ignora essa função preventiva da sabedoria, ele se expõe a erros que podem comprometer anos de progresso. E aqui entra um ponto essencial que Napoleon Hill reforça com muita clareza em seus ensinamentos. O ambiente, as influências e os conselhos que você escolhe seguir moldam diretamente o seu destino. Hill foi categórico ao dizer que devemos filtrar com extremo critério as vozes que nos orientam, pois cada conselho que aceitamos planta uma semente de pensamento, e todo pensamento gera uma ação. A insensatez, segundo Provérbios, é um caminho perigoso e sedutor. É aquele atalho que parece promissor, mas esconde armadilhas. É a decisão tomada no calor da emoção, sem reflexão, baseada no medo de ficar para trás, ou no desejo imediato de mostrar resultados. Quantas vezes você já viu alguém fracassar por agir rápido demais, sem pensar nas consequências? Quantas vezes uma má companhia ou um conselho mal dado afastou alguém de um caminho de sucesso? A sabedoria é a ferramenta que permite enxergar além do momento presente, evitando armadilhas que poderiam destruir tudo aquilo que se construiu. Esse desvio dos caminhos errados exige coragem, exige discernimento para perceber que nem tudo que brilha é ouro, que nem toda oportunidade é bênção, que muitas portas se abrem para nos distrair, nos atrasar ou até nos destruir. Por isso, Provérbios não diz apenas para evitarmos o mal, mas para passarmos de largo. O Isaiah, distância, não brincar com o risco, não testar limites. E isso se aplica à vida financeira também. Muitos caem por ignorar sinais de alerta, dívidas fáceis, promessas de lucro rápido, parcerias duvidosas, caminhos que exigem abandonar princípios para alcançar resultados. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão negativa. Quando nos cercamos de pessoas ou ideias que contradizem nossos valores ou nossa visão de sucesso, começamos a sabotar nossa própria jornada sem perceber. É por isso que filtrar ambientes, relacionamentos e conteúdos é parte da construção da prosperidade. Sabedoria é também saber o que não ouvir, o que não seguir, o que não alimentar dentro da mente. O sucesso verdadeiro exige que sejamos seletivos, que sejamos criteriosos com o que deixamos entrar na nossa vida, porque tudo aquilo que permitimos molda a forma como pensamos, sentimos e agimos. E se a base da sabedoria é discernir o certo do errado, então se afastar da insensatez não é apenas uma boa ideia, é uma necessidade vital. Lembre-se, evitar erros é tão poderoso quanto fazer acertos. E muitas vezes, o simples ato de dizer não a uma proposta errada, a uma influência tóxica ou a uma decisão precipitada pode proteger o que há de mais precioso na sua jornada. A sabedoria, neste ponto, funciona como um escudo. E quanto mais você exercita esse discernimento, mais blindado você se torna contra tudo aquilo que quer te tirar do caminho. Porque prosperidade não é só o que você conquista, é também o que você consegue evitar perder. Provérbios capítulo 4 nos leva a um entendimento claro e profundo de que a sabedoria, por si só, não transforma vidas se não for acompanhada de disciplina e aplicação. Não basta saber o que é certo, é preciso viver o que é certo. O texto bíblico diz: retenha o ensino, não o deixes, guarda-o, porque ele é a tua vida. Isso não é uma metáfora, é um princípio direto. A disciplina de manter-se no caminho certo, dia após dia, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É o que separa aqueles que apenas sonham com riqueza daqueles que de fato a constroem. A disciplina é um motor silencioso do sucesso. Ela não chama atenção,
não brilha como uma grande conquista pública, mas é ela que sustenta tudo o que você deseja conquistar. Sem ela, mesmo as melhores ideias se perdem. É por isso que Napoleon Hill destaca repetidamente em seus ensinamentos que um plano bem definido é inútil sem ação contínua. Segundo ele, os hábitos positivos formam o alicerce da riqueza. Não é a ação esporádica que traz prosperidade, é o esforço consistente ao longo do tempo, guiado por uma mente treinada para permanecer firme no propósito. O grande problema que muitas pessoas enfrentam é justamente esse. Elas até recebem conselhos sábios, até traçam metas com entusiasmo, mas desistem no primeiro obstáculo, na primeira dúvida, na primeira demora. Elas pulam de projeto em projeto, de método em método, buscando atalhos que nunca trazem frutos duradouros. Provérbios 4 nos ensina o oposto. Mantenha-se no ensino protágio como a própria vida. Isso é disciplina. É seguir mesmo quando não se sente motivado. É aplicar mesmo quando os resultados parecem lentos. É confiar que o processo, com foco e persistência, trará a colheita no tempo certo. Hill também falava sobre o poder da autodisciplina para manter a mente controlada. Ele dizia que sem disciplina mental, somos vítimas das circunstâncias, dos pensamentos negativos e das distrações externas. E é verdade. Vivemos em uma era onde tudo compete pela nossa atenção. E se não formos disciplinados com o que ouvimos, assistimos, lemos e com quem nos relacionamos, a nossa mente se enche de ruídos que nos afastam do foco principal. E foco é exatamente o que Provérbios 4 ensina ao dizer que devemos fixar os olhos no caminho à frente, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. A constância, portanto, é a chave. Riqueza não é um prêmio de velocidade, ela é o resultado de um processo, de uma jornada. E essa jornada exige repetição, melhoria contínua, paciência e humildade para continuar aprendendo. Você pode ter uma visão clara, pode ter sabedoria, pode ter talentos incríveis, mas se não tiver disciplina para colocar tudo isso em prática todos os dias, nada disso será suficiente. Porque a riqueza verdadeira vem para quem é capaz de seguir em frente, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando as recompensas ainda não chegaram. Por isso, se você quer transformar sua vida, não subestime o poder da disciplina. Crie uma rotina de aprendizado. Estabeleça metas realistas. Desenvolva hábitos que fortaleçam sua mente e seu espírito. E, principalmente, continue aplicando o que aprendeu, porque sabedoria sem ação é apenas informação. Mas sabedoria, aplicada com disciplina, é transformação. É ela que te leva do ponto onde você está para o lugar onde você deseja estar. Um passo de cada vez, todos os dias, com foco, com firmeza e com fé. Quando Provérbios capítulo 4 fala sobre a sabedoria, ele não a trata como uma teoria abstrata, mas como uma força viva que recompensa quem a valoriza. O texto diz que a sabedoria exaltará e honrará aquele que a abraça. Ela te dará uma coroa de glória, afirma com clareza. Isso significa que os frutos da sabedoria não são apenas internos, mas também visíveis. Quem anda em sabedoria colhe paz, clareza de propósito, relacionamentos saudáveis, prosperidade financeira e uma vida marcada por estabilidade e respeito. E tudo isso acontece de forma natural, como resultado direto de uma vida alinhada com princípios corretos. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que precisam correr atrás do sucesso, buscar oportunidades o tempo todo, competir constantemente e se provar a cada instante. Mas Provérbios nos ensina o contrário. O sucesso verdadeiro persegue quem anda em sabedoria, porque a sabedoria, quando bem cultivada, produz uma colheita inevitável. Quem age com integridade, quem pensa com clareza, quem decide com equilíbrio, colhe naturalmente os frutos da sua postura. E esses frutos são visíveis para todos. Você se torna alguém confiável, equilibrado, respeitado e sim, próspero. Napoleon Hill reforça exatamente esse conceito quando ensina que a mente é a chave da riqueza. Ele defende que uma mente treinada com sabedoria, clareza de propósito e controle emocional é capaz de gerar, sustentar e multiplicar a prosperidade. Hill acreditava que a riqueza não era apenas uma questão de sorte ou oportunidade, mas o resultado direto de hábitos mentais bem desenvolvidos. E entre esses hábitos, a sabedoria ocupa o topo da lista, porque ela é o que guia todas as outras escolhas. Sem sabedoria,
Mesmo uma grande ideia pode fracassar. Com sabedoria, até um começo simples pode se tornar extraordinário. Os frutos da sabedoria não chegam de forma explosiva, mas sim consistente. Eles se manifestam em cada decisão bem tomada, em cada oportunidade bem aproveitada, em cada erro evitado. A sabedoria protege, sim, mas ela também impulsiona. Ela cria um padrão de vida onde o crescimento é contínuo, onde, mesmo diante das adversidades, a pessoa permanece firme, porque tem raízes profundas e visão de longo prazo. E essa estabilidade se traduz em prosperidade. Prosperidade emocional, espiritual, relacional e financeira. É por isso que a sabedoria é descrita como uma coroa, porque ela não apenas orienta, ela enobrece. Ela dá forma, identidade e brilho à vida de quem a possui. Quando você vive de acordo com princípios, quando sua mente está treinada para escolher o melhor caminho, quando suas decisões são guiadas pela razão e pela fé, os resultados aparecem. Não por acaso, mas como consequência, e essa é a maior prova de que a sabedoria funciona. Você começa a perceber que não precisa correr tanto atrás do sucesso, porque ele começa a te encontrar. Porque tudo o que você planta com sabedoria, disciplina e propósito, floresce de forma sólida. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna protagonista da sua jornada. Por isso, mais do que buscar resultados rápidos, busque sabedoria, porque ela é o solo fértil, onde os frutos mais valiosos da vida crescem. E esses frutos, quando aparecem, transformam não só a sua história, mas também a de todos ao seu redor. Chegamos ao final desta jornada guiada por Provérbios capítulo 4 e pelos princípios eternos de Napoleon Hill. E agora é hora de refletir profundamente sobre tudo que exploramos. Desde o primeiro momento, ficou claro que a sabedoria não é apenas um conselho bonito ou uma virtude abstrata. Ela é o ponto de partida, o combustível e a estrutura de toda a verdadeira prosperidade. Quem ignora a sabedoria vive à mercê das circunstâncias, mas quem a cultiva constrói, dia após dia, um caminho sólido de crescimento, estabilidade e realização. Aprendemos que sabedoria é mais valiosa do que qualquer ouro ou prata, que antes de qualquer conquista externa é preciso haver transformação interna, porque decisões corretas vêm de mentes alinhadas, e mentes alinhadas são fruto de disciplina, reflexão e aplicação constante do que se aprende. Provérbios nos alertou para protegermos o coração, símbolo da nossa mente e emoções, porque é dali que brotam todas as decisões que moldam a nossa vida. E Hill reforça: a mente, quando treinada, se torna um campo fértil onde o sucesso pode florescer. Também entendemos que sabedoria não é apenas fazer o que é certo, mas também evitar o que é errado. Ela nos guia, mas também nos guarda. Evitar o caminho dos ímpios, como nos orienta Provérbios, é se afastar de conselhos errados, ambientes tóxicos e decisões impulsivas que podem desviar você do seu propósito. E a disciplina, como vimos, é a ponte entre o saber e o fazer. Não adianta ter a direção certa se você não tiver constância. O sucesso não vem para os mais rápidos, mas para os mais consistentes. Ao longo de todos esses tópicos, ficou evidente que a sabedoria não apenas nos protege, ela também nos coroa. Ela nos conduz em direção à luz, nos afasta da escuridão e transforma nossos pequenos esforços diários em frutos visíveis de prosperidade. A mente treinada com sabedoria não apenas conquista mais, ela mantém o que conquistou. E esse sucesso em uma herança que influencia outras vidas. Então agora, pare e reflita. Você tem buscado sabedoria antes de buscar riqueza? Tem se preocupado mais com o que você está se tornando do que com o que você está ganhando? Porque é nessa inversão de prioridade que mora o segredo da verdadeira transformação. Quando você prioriza o ser, o ter vem por consequência. Quando você busca sabedoria, a prosperidade começa a te encontrar. E se esse conteúdo tocou seu coração, se você acredita que sabedoria é o verdadeiro caminho para a riqueza duradoura, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Curta, comente e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão transformar sua mentalidade e o seu futuro. Sua jornada rumo à riqueza começa com a escolha que você faz hoje. Escolha a sabedoria. Escolha crescer, porque o seu futuro começa agora.